Olá, muito boa tarde para você que está nos acompanhando. Começa agora o Boa Tarde RN. Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio. Rio Grande do Norte completa um mês sem registro de mortes por Covid-19. Obra parada e lixo tiram o sono de moradores no bairro do Planalto. Tem rua praticamente intransitável. Na zona norte de Natal, um carro foi engolido por um buraco após o rompimento de uma tubulação de água. Ao vivo, a gente vai conversar com Bruno Araújo sobre a briga da Prefeitura de Natal na Justiça para derrubar a decisão que obriga o retorno das linhas de ônibus que foram suspensas durante a pandemia. E aqui no estúdio tem uma entrevista com Everardo Ramos, que é diretor do Museu Câmara Cascudo. Nós vamos falar sobre a programação da Semana de Museus, que começa hoje com várias atividades e, inclusive, novos roteiros de visitação. E a gente já começa o Boa Tarde de hoje com essa notícia excelente. O Rio Grande do Norte completou, no último sábado, um mês sem registro de mortes por Covid-19. Desde o primeiro caso, em março de 2020, foram mais de 8.100 mortes causadas pela doença aqui no nosso estado. Aura Mazda conversa agora ao vivo com a gente e tem mais detalhes sobre este assunto. Boa tarde, Aura. Boa tarde, Elô. Boa tarde a quem nos assiste. Isso mesmo, é uma notícia que nos traz um pouco de alívio também nesse momento de relaxamento das medidas sanitárias, como o uso de máscara, a volta dos grandes shows. E é isso, Elô. Há um mês não temos nenhum caso aqui no Rio Grande do Norte de morte por Covid, né? Durante o auge da pandemia, chegaram a ser abertos 840 leitos críticos para pessoas aí que precisavam, né, dessa UTI da Covid com os respiradores, como a gente viveu na pele. E agora, segundo o site Regula RN, são apenas 67 leitos. Isso significa que tem menos gente adoecendo. E segundo a CESAP, esse dado se dá graças ao avanço da vacinação contra a Covid-19. Até o momento, temos 93% da população do estado que tomou a primeira dose. São aí aproximadamente 3 milhões de pessoas. Quando se fala em segunda dose, esse número baixa um pouquinho mais e são cerca de 2 milhões e 600 pessoas que tomaram primeira e segunda dose. Já a terceira, menos da metade da população tomou a dose de reforço AD3. Então, é importante que quem ainda não tomou a sua D2 ou D3 ou nenhuma das vacinas contra a Covid, vá até um posto de saúde mais próximo, leve um documento com a foto e tome a sua vacina, porque lembrando que só a vacinação protege contra o avanço da Covid-19 e nos permite hoje dar notícias tão boas quanto essa que a gente está trazendo. Eu volto com você, Lô. Muito obrigada, Aura, pelas suas informações, que a gente continue assim. E ainda hoje, no Boa Tarde, a gente vai mostrar uma reportagem sobre novas regras que vão passar a valer em breve, que tem relação ainda com a Covid-19 nos voos nacionais, tá? E olha, policiais militares do Comando de Policiamento Metropolitano impediram um roubo de carga que estava em andamento em uma distribuidora em Parnamirim, no bairro Parque Industrial. A Polícia Militar foi acionada pelo vigilante da unidade. Os policiais foram até o local e visualizaram um veículo com vários suspeitos saindo do galpão. Os criminosos estavam fugindo no carro do vigilante, com vários objetos, entre eles uma escopeta calibre 12, 45 celulares, 4 televisores, 2 caixas de som, um notebook e um relógio smart. Os policiais iniciaram uma perseguição e, na ação, os criminosos abandonaram o veículo com a carga roubada e fugiram por uma área de mata. Ninguém ficou ferido. O proprietário do estabelecimento foi acionado. O veículo foi devolvido ao vigilante, a carga recuperada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. E olha, quem passava cedinho hoje pela Avenida Santa Luzia, no bairro Igapó, na zona norte de Natal, levou um susto, viu? É que um carro foi engolido por um buraco que, segundo os moradores, apareceu após o rompimento de uma tubulação de água. 2 pessoas estavam no carro no momento aí desse acidente e, apesar do impacto, ninguém se machucou.
Em nota, a CAERN explica que recebeu a informação sobre esse caso às 6h45 da manhã de hoje. A companhia diz ainda que uma equipe foi até o local e interrompeu o fornecimento de água para esse trecho. A CAERN informa também que está trabalhando no conserto desse vazamento e que, por este motivo, o fornecimento de água para todos os bairros da Zona Norte de Natal ficará suspenso e ainda não há um prazo para a retomada do abastecimento. A recomendação da Companhia de Águas e Esgotos é que a população use a água disponível de forma racional, é claro. E olha, uma obra parada formou um conjunto de crateras que está tirando o sono de muitos moradores do bairro Planalto. Eles reclamam da insegurança em transitar com os veículos, do lixo acumulado nesse local e do medo que os imóveis sejam engolidos pelas crateras. Na rua Monte Celeste, no bairro Planalto, na zona oeste da capital, uma cratera ocupa quase todo o espaço da via. Os moradores estão indignados porque sobrou apenas um pequeno trecho para os veículos passarem. Essa situação está bem crítica, né? Como vocês estão vendo na própria imagem. Aqui a gente não tem acesso, Uber não desce mais, ambulância se for necessário uma ambulância de urgência, não tem como descer também. Em uma entrega não tem como descer, então assim, cada chuva que acontece diariamente, que está chovendo muito em Natal, é uma preocupação gigante para todos os moradores, porque a gente não sabe se vai conseguir chegar em casa ou se tem como sair de casa. Dona Elizabeth mora mais de 2 décadas na rua e disse nunca ter visto uma cratera com essa dimensão. Segundo a moradora, os transtornos começaram após a obra de drenagem e pavimentação, realizada pela prefeitura, ser paralisada há cerca de 3 meses. A água passava aí, mas tinha tipo um riacho no meio. Aí defasava um pouquinho assim, mas a gente ajeitava e passava os carros. Mas agora está avançando para a minha casa, olha, para aquela. Vamos dizer que eles não podem fazer agora por causa da chuva, mas pode botar uma carrada de pedra de um lado e outro, né? Para não avançar para as casas. A poucos metros da rua Monte Celeste fica a rua São Braulio, onde esses canos que seriam usados para a obra de drenagem estão abandonados. Aqui também tem uma outra cratera e lixo acumulado. Esses canos estão aqui já fazem 3 meses, né? 3 meses de obra parada, e eles abandonaram todo o material deles aqui. Pessoas de fora, não moradores aqui da região, mas pessoas de fora vêm e fazem aqui como lixão. Fica jogando lixo, resto de obra, de imóveis, velho, tudo jogando aqui. Vocês também ficam com medo da dengue, né? Dengue, ratos, né? Outros tipos de insetos também. Então, assim, a gente fica a mercê a qualquer situação aqui. Os moradores temem mais prejuízos e pedem que o problema seja resolvido. Segundo a Secretaria de Obras de Natal, a empresa responsável retomará os serviços de drenagem e pavimentação do Planalto em 1 semana. Nesses dias nenhuma moto não passa mais aqui. Vocês estão vendo a situação aí. Eu fico imaginando uma urgência, o que pode acontecer aqui, porque não tem acesso. E nós queremos ter o direito de ir e vir como qualquer outro cidadão. Justiça Estadual nega recurso da Prefeitura sobre a retomada das linhas de ônibus suspensas na capital potiguar. Esse é um dos destaques de hoje. Uma jovem trans de 18 anos foi esfaqueada e morta na manhã do último sábado em Natal, no bairro de Lagoa Nova. Um vídeo de uma câmera de segurança registrou o momento em que a jovem foi abordada pelo ex-namorado, que já foi preso e confessou o crime. A vítima foi identificada como Stephanie Rodrigues Soares. O caso foi registrado pela Polícia Civil como feminicídio. Familiares e amigos de Randy Kelly Bezerra deram o último adeus à influenciadora digital que morreu em um acidente de trânsito em Portugal. O corpo de Randy Kelly chegou ao Brasil apenas no último sábado, exatamente 1 semana após o acidente. O velório e o sepultamento aconteceram no domingo no cemitério Morada da Paz, em Parnamirim. A Justiça Estadual negou o recurso da Prefeitura de Natal e manteve a decisão que obriga a retomada das linhas de ônibus suspensas na capital durante a pandemia. A ação foi aberta em março deste ano, após a retirada de 4 linhas. Essa é a segunda vez que o município tem recursos negados dentro da mesma ação. Em abril, a Prefeitura entrou com um pedido de reconsideração, mas também teve o pedido negado. Além dessas, outras 24 linhas já deixaram de circular na capital desde o início da pandemia.
E a gente vai continuar falando sobre a situação das linhas de ônibus aqui em Natal, porque desde o início da pandemia, 1/3 das linhas foram entregues, né? E a gente vive hoje aí, acompanha pelo noticiário mesmo, essa briga judicial entre a Prefeitura, né, a Justiça, o Seturn aí envolvido, os alternativos ali de lado também sem saber se vão precisar entrar ou não. Assunto para Bruno Araújo comentar aqui junto com a gente. Enquanto isso, né, Bruno, as pessoas continuam sem as suas linhas de ônibus, o que já era ruim, porque o transporte público de Natal já é bastante deficiente normalmente. Na pandemia, agora ficou ainda pior, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde aos telespectadores da Band. De fato, nenhuma novidade sobre o sol. A queda de braço existe entre público e entre privado, e no fim das contas, quem paga de fato o boleto, o prejuízo, é o cidadão. A gente continua a ver a Prefeitura do Natal se comportar de maneira completamente omissa e muitas vezes defendendo os interesses de um terceiro que não é a população. E isso é o que mais preocupa, é o que mais incomoda. Imagina o seguinte, as linhas foram retiradas sem consulta, sem análise da demanda de fato. Esses pontos, inclusive, são alvos da argumentação do juiz que negou o segundo recurso da Prefeitura relacionado a esse assunto. E a gente vê o cidadão ter que se deslocar muitas vezes para uma região muito mais distante da que normalmente ele iria para conseguir pegar o transporte para ir trabalhar. Eita, nosso sinal com o Bruno caiu aí. A gente vai tentar, então, retomar o contato. Vamos chamar o intervalo, então? A gente vai fazer uma pausa rápida. Na volta, a gente tenta contato com ele mais uma vez. E você vai ver também que, como eu já disse, vamos ter mudanças nas regras de combate à Covid-19 em voos nacionais. E aqui no estúdio ao vivo, eu também vou conversar com Everardo Ramos, que é diretor do Museu Câmara Cascudo. A gente vai conversar sobre a Semana Nacional de Museus, que começa hoje em todo o país. Então, não sai daí, a gente vai tentar retomar o contato com o Bruno Araújo e volta daqui a pouquinho. Na Série C tem caneta, corneta e cobertura. Craque no campo, chute no canto, cadência e cintura. Carrinho, cuidado, é cruel. Categoria é chapéu. Clube, crença, coração. Compete na C ou não ser. Seu acesso para B é como ser campeão. Série C, só na Band. Só jogo grande. Série C na Band, só jogo grande. Oferecimento casaadeapostas.com, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro. E aí, garotinho, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir, hein? E fique de olho na gente. Verstappen atropelou Leclerc, que tem uma vitória a mais na temporada. Max Verstappen no capricho para vencer em Miami. No Grande Prêmio da Espanha, o duelo entre eles vai pegar fogo desde a disputa pela pole. Dia 21, 10h30 da manhã, tem classificação. Prepare-se para fortes emoções. Dia 22, 9h30, tem o Grande Prêmio da Espanha. Fórmula 1 é Band. Conseguimos retomar o nosso contato com o Bruno Araújo. Bruno, você tinha congelado aqui na tela pra gente, viu? Mas eu lembro bem que você estava fazendo uma crítica, né, à Prefeitura do Natal em relação ao Seturn, né, de deixar a coisa meio que andando como se quer fazer, deixando de lado o que a gente precisa, né, no transporte público de Natal, o que a população precisa, o usuário. Isso. A Prefeitura, Heloísa, resumindo o que eu vinha dizendo, ela tem a obrigação de defender o interesse público, o interesse do cidadão natalense. E muitas vezes o que a gente tem visto é a Prefeitura fazer a sua autodefesa, o que não necessariamente é a defesa do cidadão, e muitas vezes até em certo ponto defender os interesses do Seturn, o que foge completamente do propósito da instituição. Então, o que é que a gente defende? Primeiro, que a Prefeitura, que é responsável, é a proprietária da concessão do transporte público, primeiro exige que as empresas cumpram o seu papel.
Segundo, que a Prefeitura do Natal envie para a Câmara Municipal, enfim, o projeto de licitação de transporte, que nunca aconteceu, foi tentado ser feito em outras gestões e acabou dando deserto, e a gente não consegue entender por quê. Em algumas situações, a justificativa é de que teriam colocado muitas obrigações para as empresas, mas essa tentativa já aconteceu em outras oportunidades. Enfim, precisa assumir a responsabilidade. A Prefeitura do Natal precisa assumir a responsabilidade enquanto responsável pela concessão e enviar esse projeto. E a Câmara Municipal, me perdoe os vereadores, precisa ser mais proativa nesse sentido, porque eles são responsáveis por defender também os interesses do cidadão e fiscalizar e cobrar a Prefeitura por essas obrigações que não têm sido cumpridas. Quem vai defender o cidadão, senão os eleitos pelo cidadão? E a gente espera que esses representantes, tanto do Legislativo quanto do Poder Executivo, cumpram as suas funções, deixem esse comportamento omisso de lado. Porque a gente está vendo as pessoas esperando por horas nas paradas, muitas vezes tendo que caminhar para muito longe. Enfim, é um abandono de um serviço que é público e que é concedido à iniciativa privada para explorar. Bruno, agora uma outra notícia que a gente tem hoje, né, é em relação a essa... A gente teve aí um crescimento no número de pessoas empregadas nesse primeiro trimestre de 2022 aqui no Rio Grande do Norte, não foi? Isso, houve um crescimento, Heloísa. Só que o problema desse crescimento, que é importante em termos de números, claro, é que a gente alcançou, das 600 vagas que hoje estão preenchidas com pessoas empregadas, praticamente um terço delas é de pessoas sem carteira de trabalho, ou seja, pessoas que não têm os seus direitos básicos enquanto trabalhador respeitados. O que é ruim é sinal de que parte desses empregos que estão sendo criados ou essas vagas que estão sendo ocupadas são vagas que não oferecem o mínimo ao trabalhador. Por exemplo, essas pessoas não têm direito a férias, não têm direito a 13º, não têm direito a uma série de benefícios que um seletista, uma pessoa contratada via CLT com a carteira de trabalho assinada tem. E esse, inclusive, é um dos argumentos que se questiona muito a reforma trabalhista, que ela viria para oferecer a criação de muitas vagas, mas o problema é, essas vagas que eventualmente foram criadas são vagas que pagam menos do que pagariam cargos de seletista, você acaba tendo dificuldade de encontrar os benefícios mínimos, enfim. É algo que precisa, de fato, ser discutido. E um outro ponto que eu acho que é importante a gente dizer, o Rio Grande do Norte hoje tem algo em torno de 14% da sua população sem ocupação, sem emprego. E é um número muito alto. Para isso ser revertido, é preciso de quê? De que tanto o Estado e prefeituras comecem a movimentar-se para induzir o desenvolvimento, seja com a atração de indústria, seja com investimento em capacitação e qualificação em áreas que faltam mão de obra, como a área de tecnologia e a área de saúde, por exemplo. É preciso começar a se planejar e potencializar e capacitar a população para que ela possa ocupar vagas. Ora, a gente viu países muito pequenos, como a Irlanda, investir muito fortemente na atração de profissionais da área de tecnologia. Por que a gente não pode, por exemplo, utilizar esses instrumentos, obviamente adequando a realidade do Rio Grande do Norte, para transformá-lo, eventualmente, numa área de produção de pessoas com capacitação para a tecnologia? Criarmos, de fato, um polo de profissionais bem capacitados na área tecnológica. Na própria área de turismo, potencializar a nossa vocação natural para o turismo, criando espaços em que a gente possa demandar mais pessoas para servir ao setor turístico. A impressão que dá é que, muitas vezes, se planeja muito pouco no serviço público e no Estado do Rio Grande do Norte, de forma geral. Isso eu me refiro ao governo do Estado e às prefeituras. Precisa parar de se preocupar única e exclusivamente de fazer o básico. Precisa pensar fora da caixa. Obrigada, Bruno Araújo. O índice de 14%, inclusive, maior que a média nacional, né? Que, salvo engano, foi de 11 e um pouquinho, uns quebrados por cento nesse primeiro trimestre do ano. Se manteve, inclusive, né? Obrigada, Bruno Araújo, pelo seu comentário. Até a próxima segunda-feira. Até a próxima segunda. Um grande abraço a vocês. E olha,
agora eu tenho um recado especial para você. Que tal um reforço no seu orçamento? R$1.000 lhe ajudaria hoje? Com empréstimo pessoal, com débito na conta de luz da Realize, você consegue e de forma muito rápida e sem complicação. Acesse já pelo site que está aparecendo já aqui na sua tela e se cadastre www.realize.com.br. Basta ter uma conta de energia no seu nome. O dinheiro é liberado em até 24 horas na sua conta. Sim, até 24 horas e sem burocracia. É um empréstimo para todo mundo, inclusive para negativados. Isso mesmo, empréstimo para negativados. E o melhor, sem comprovação de renda, sem complicação, tudo 100% digital. Você pode contratar sem sair de casa. O pagamento será debitado diretamente na sua fatura de energia. Não tem mais facilidade que isso, né, para conseguir o dinheiro que você precisa hoje. Acesse agora pelo site que está na sua tela, www.realize.com.br, se cadastre e receba o contato de um dos nossos consultores. Precisou, pode contar com a Realize. E você que está se preparando para embarcar, atenção, porque tem mudanças nas medidas contra a Covid nos aviões. O Otávio esqueceu a máscara no hotel e já que a Anvisa manteve o uso obrigatório do item nas áreas restritas dos aeroportos, como embarque e desembarque de passageiros e nos aviões, o jeito vai ser comprar uma antes de viajar. Estou sabendo dessa medida, né, que ainda dentro do recinto do embarque tem que usar máscara, então chegando lá a gente coloca, né? Se a máscara continua obrigatória, pelo menos o passageiro vai poder tirá-la para comer dentro do avião. A medida dividiu opiniões. É uma boa notícia, com certeza. Bora ver se melhora um pouquinho agora, né? Porque a passagem tá cara, mano. Eu acho que tirar a máscara pro lanche não é problema. O problema mesmo é o contato, né, do lanche mão a mão, passando para as pessoas. Esse que é o receio maior mesmo. Outra flexibilização anunciada pela Anvisa é que os aviões voltam a poder operar com capacidade máxima de passageiros. Mas o desembarque, ordenado por fileiras para evitar aglomerações, continua sendo obrigatório. As novas regras começam a valer a partir de 22 de maio. A Anvisa reforça que a situação de emergência em saúde pública, declarada pela Organização Mundial da Saúde, permanece. Vamos falar de futebol agora, porque depois de 3 rodadas sem vencer, enfim, o América voltou a sentir o gostinho da vitória. E na Série C, o ABC perdeu, mas continua nas cabeças. No estádio Barretão, em Ceará-Mirim, América e Globo precisavam da vitória e ela veio pro alvirrubro. Ainda no primeiro tempo, Araújo acertou uma meia bicicleta e fez o dele. Abalado, o Globo deixou o América ampliar apenas 4 minutos depois. Após cruzamento de Frank, William Marcílio fechou o placar, 2-0 para o América. Com esse resultado, o Mecão volta novamente para o G4 do Grupo 3. Em Ribeirão Preto, São Paulo, o ABC enfrentou o Botafogo. Com vários desfalques, como o craque Alisson, o time de Fernando Marchiori tentou se defender. Mas no segundo tempo, após uma cobrança de escanteio, Bruno Michel cabeceou livre e marcou 1-0 para o Botafogo. Aos 20 minutos, Eduardo cometeu um pênalti cobrado por Lucas Delgado, que ampliou a vantagem do time paulista. Final, Botafogo de São Paulo 2, ABC 0. Com esse resultado, o ABC volta com algumas posições a menos na tabela da Série C. Caiu para o 6º lugar e ainda pode descer mais após os próximos jogos. Entre as funções de um museu estão conservar, investigar e expor o patrimônio material e imaterial da humanidade. Mas o poder de um museu vai muito além. Uma visita a um museu nos obriga a pensar, a imaginar, nos transporta para outros lugares. Um museu é capaz de mudar a nossa percepção sobre o mundo. E esse, aliás, é o tema da Semana Nacional de Museus, que começa hoje. Por isso, nós convidamos aqui para essa conversa aqui no nosso estúdio do Boa Tarde RN, Everardo Ramos, que é diretor do Museu Câmara Cascudo. Seja muito bem-vindo, viu, Everardo? Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado pelo espaço. Que poderes são esses que essa semana promete revelar? Você já adiantou alguns, né? Museus é esse lugar meio mágico, né? Em que a gente aprende de diversas formas, né? Porque a gente entra em certos ambientes que são preparados para isso, né? Não é como livro que a gente lê em casa sozinho. No museu, você entra e
tudo que você vai encontrar ali, de uma certa forma, foi concebido para que você entre em contato com o conhecimento de uma forma muito imersiva, né, muito direta. Então, o Museu Câmara Cascudo, que é o maior museu do estado, tem mais de 60 anos de história, a gente pode mostrar muita coisa sobre o Rio Grande do Norte, né? A gente tem coleções, acervos, realizamos várias pesquisas que têm muito a ver com o Rio Grande do Norte, tanto de um ponto de vista natural quanto social, né? Então, nós preparamos uma programação bastante diversificada. Vamos ter atividades acadêmicas, um curso que começa hoje, um minicurso sobre decolonialidade. Vamos ter lives sobre divulgação científica, a participação do planetário da universidade. A universidade tem um planetário que vai fazer uma mediação e que termina com a observação do céu. Né? Poucas pessoas conhecem o Parque do Museu, que é uma área que fica ali por trás, né? Não na Hermes da Fonseca. Então, nós vamos realizar diversas atividades. Uma área verde bem bonita, né? Exato, é um parque arborizado, muito agradável, né? E lá vamos ter distribuição de mudas, vamos ter atividades de saúde e bem-estar. Então, porque as pessoas pensam que museu é muito mais um local para se guardar coisas antigas, e essa concepção está sendo superada pela ideia de um local, um espaço aberto, em que a gente pode ter vários tipos de atividades. Então, vamos ter atividades de saúde, reiki, yoga, auriculoterapia, massagem no Parque do Museu, que é esse lugar muito agradável. Vamos ter programação infantil com teatro de bonecos na quarta e no sábado à tarde. Então, a criançada é convidada, os pais, né, podem levar a criançada. E vamos ter também atividades culturais, vamos ter a companhia de dança, dançando dentro do museu, que é uma outra coisa que museus de todo mundo têm feito, né? Na Europa tem museus em que há desfile de moda, né? Então o museu como um todo, e o Museu Câmara Cascudo está fazendo isso, se abrindo para novas experiências, para novas atividades, Heloísa. A gente quer receber o máximo de pessoas, né? E tem exposições novas previstas também, novas visitações? As exposições são as mesmas, elas ficaram fechadas durante 2 anos por causa da pandemia. Nós abrimos e vamos fazer um percurso diferente, né? Então, as exposições, de uma certa forma, são as mesmas, mas vamos ter uma nova abordagem, digamos assim. Estamos preparando novas exposições, porque passamos esse período fechado, não podíamos fazer muita coisa. Agora é que o museu está voltando a viver, né? As pessoas são convidadas justamente a voltar a frequentar o museu, né? Durante 2 anos aí as pessoas deixaram de ir a museus. Então é um trabalho também que a gente vem fazendo de atrair as pessoas, né? Fazer com que as pessoas voltem a ter esse hábito, né, de frequentar museus. Você acha que o natalense potiguar, em geral, ele conhece pouco os seus museus, ele visita pouco? Muito pouco ainda. E é interessante porque muitos natalenses, né, viajam, a primeira coisa que vão fazer em outras cidades é visitar museus, né? E muitas vezes não conhecem o Museu Câmara Cascudo. Então, sim, existe ainda a gente ainda precisa trabalhar essa cultura de frequentar esses espaços, né? Que, repito, são espaços de conhecimento, mas em que a gente tem um contato com o conhecimento de uma forma muito agradável, muito dinâmica, né, muito lúdica. Então, são espaços que realmente ajudam muito ao desenvolvimento de pessoas e da sociedade como um todo. Muitas pessoas, especialmente em Natal, reclamam que Natal não tem programação, né? Não tem para onde ir, se chove, só tem shopping, mas a gente precisa, como tudo na cidade, precisa visitar, se apropriar, até para poder cobrar também, né, mais desses espaços. E é muito interessante, é muito bom saber que o museu está se abrindo para essas novas possibilidades, né? Como você bem disse, museu não é só para guardar coisa antiga, isso é apenas uma das atribuições, né? Uma atribuição importante, né? Porque é onde a gente guarda a memória, a gente guarda, né, nosso patrimônio, né? Exatamente, o patrimônio, como você bem falou. Mas ele pode ser mais, muito mais, né? Mas a gente só pode, assim, é a presença das pessoas que nos estimula a fazer mais. Então, é muito importante, sim, que as pessoas se apropriem do espaço que é o Museu Câmara Cascudo, que é da UFRN. Vale lembrar que é um museu de todos nós. Quem quiser saber mais sobre a programação, entra no site, né? Exato, toda a programação detalhada, com horários, né? Enfim, todos os detalhes estão no site do museu, cujo endereço é www.mcc.ufrn.br.
Tá bom. Muito obrigada, Everardo Ramos, diretor do Museu Câmara Cascudo. Boa semana para vocês lá, tá bom? Muito obrigado e sejam bem-vindos. Vou dar só mais um recadinho aqui nessa câmera. Você que é compositor, prepare suas músicas, porque as inscrições para o Forraço estão abertas e seguem até o dia 23 de maio. Então, você pode fazer a sua inscrição agora mesmo através do nosso portal, que está aparecendo também aí na tela, www.ibandrn.com.br. É isso, Boa Tarde RN vai ficando por aqui. Para vocês, uma excelente semana. Esperamos contar com a audiência de vocês amanhã, 12h30, aqui na Band. Até lá.